O homem que sentava à mesa com o primeiro-ministro de Israel e decidia o futuro estratégico da nação era, na verdade, a maior arma do Irã. Ele não era um infiltrado comum. Ele tinha as chaves de instalações que o Mossad jurou serem impenetráveis. Imagine a cena. Uma sala de reuniões em Tel Aviv. Mapas ultra-secretos sobre a mesa. Coordenadas de bases que não existem nos mapas oficiais. Pontos críticos da infraestrutura que mantém o país vivo. Agora, imagine que o homem memorizando cada detalhe para entregar ao maior inimigo de Israel é o seu próprio ministro de Estado. Saudações, companheiros. Fiquem comigo até o final, porque o que você vai ver agora não é ficção. É o maior escândalo de traição da história de Israel. E ele veio de dentro. Hoje você vai conhecer a história do homem que entregou o mapa das vulnerabilidades de Israel ao eixo da resistência, aqui no Notícias Militares. Este homem, que traiu a confiança de uma nação inteira, atende pelo nome de Gonen Segev, médico de formação, político por escolha e, por um período que durou quase 6 anos, agente ativo da inteligência iraniana. Mas para entender como um homem chegou a esse ponto, como alguém que carregava os segredos mais sensíveis de um Estado inteiro se tornou um instrumento do inimigo, precisamos voltar ao começo, ao momento em que ele era, de fato, um dos homens mais poderosos de Israel. Em janeiro de 1995, Gonen Segev foi nomeado Ministro de Energia e Infraestrutura pelo então primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Não era um cargo qualquer. O Ministério de Energia controla o acesso às usinas, aos dutos de gás, às redes de distribuição elétrica e a toda a infraestrutura que mantém Israel de pé. Mas o que poucos sabem é o que essa posição significa em termos militares. Segev conhecia o que especialistas chamam de plano de apagão, o mapeamento completo das subestações de energia que alimentam os sistemas de defesa do país. Ele sabia exatamente quais instalações forneciam eletricidade para os radares do Domo de Ferro, o sistema antimíssil que protege cidades israelenses de ataques aéreos. Sabia onde estava cada ponto crítico da rede de dessalinização, a infraestrutura que transforma a água do mar em água potável para milhões de israelenses. Um homem nessa posição não tem apenas informação política. Ele tem o roteiro de como desligar um país inteiro. E Segev não era figurante nesse cenário. Ele foi peça central em um dos momentos mais decisivos da política israelense moderna. Foi o voto dele que garantiu a aprovação dos acordos de Oslo II no parlamento. Os mesmos acordos que deveriam abrir caminho para a criação de um Estado palestino. Sem ele, a votação não passaria. Era esse o seu peso político. Era essa a sua influência dentro do sistema. Mas o poder tem uma sombra. E a sombra de Gonen Segev era longa. Em 2004, o ex-ministro foi preso no aeroporto de Amsterdã, tentando entrar em Israel com 30 mil comprimidos de êxtase escondidos na bagagem. Ele usou um passaporte diplomático com a data de validade alterada a lápis para tentar escapar da revista aduaneira. Não funcionou. Foi condenado a 5 anos de prisão por tráfico internacional de drogas. A licença médica foi revogada, a carreira política destruída, a reputação enterrada. Quando saiu da prisão em 2007, Segev não voltou para Israel. Não havia nada para voltar. Ele foi para a Nigéria, país onde havia construído contatos durante os anos no governo, e começou a tentar reconstruir uma vida à margem de tudo que um dia havia sido. Um ex-ministro sem cargo, um médico sem licença, um homem que o Estado havia descartado. E foi exatamente aí que o Irã encontrou a porta aberta. Em 2012, Gonen Segev recebeu um convite aparentemente inofensivo: atender filhos de funcionários diplomáticos iranianos em Abuja. Ele era médico, precisava de dinheiro, e a embaixada iraniana na Nigéria estava oferecendo exatamente isso. O que ele não calculou, ou calculou muito bem, é que aquela não era uma consulta médica. Era um recrutamento. Os agentes da inteligência iraniana não chegaram pedindo segredos. Nunca chegam assim. Começaram com conversas, com pagamentos, com a sensação de que alguém, finalmente, ainda o via como alguém importante. Segev, que havia saído do topo do poder israelense e acabado em um país africano sem perspectivas, era o perfil ideal. Conhecimento de alto nível, mágoa profunda do Estado que o rejeitou e uma dívida moral com ninguém. O Serviço de Segurança Interno de Israel, o Shin Bet, reconstruiu depois o que aconteceu nos anos seguintes. Segev se encontrou com os controladores iranianos repetidas vezes, em hotéis e apartamentos espalhados pelo mundo. Viajou ao Irã pelo menos 2 vezes, usando um passaporte que não era o israelense, e recebeu algo que mudou o nível da operação. Sistemas de transmissão criptografada que burlavam a vigilância eletrônica do próprio Shin Bet. Não era um celular comum com aplicativo de mensagem. Era um equipamento especializado, desenvolvido para operações de campo,
capaz de encriptar comunicações de forma que os sistemas de interceptação israelenses não conseguiam rastrear. Com esse hardware nas mãos, Segev passou a operar como um agente profissional, não como um político amador vendendo informações por dinheiro, e começou a entregar dezenas de informações classificadas, a localização de instalações de segurança dentro do território israelense, os nomes de funcionários ligados a organizações de inteligência e de defesa, o mapeamento completo do setor energético, exatamente o setor que ele havia administrado como ministro, pontos críticos da infraestrutura, coordenadas de instalações que não aparecem em nenhum mapa público. Fontes apontam que o volume de informações repassadas foi descrito pelos promotores como dezenas de itens com intenção direta de prejudicar a segurança do Estado. Mas Segev não estava apenas vendendo informações. Ele foi além. Em uma das operações mais audaciosas do caso, ele começou a usar seus contatos israelenses, ex-colegas do governo, especialistas em segurança e infraestrutura, para criar pontes diretas com os iranianos. O esquema funcionava assim. Ele convencia israelenses ligados ao setor de defesa e relações exteriores a se reunirem com supostos empresários no exterior. Esses empresários eram, na verdade, agentes dos serviços de inteligência do Irã, operando sob cobertura comercial. Não era espionagem passiva, era construção de rede. Era infiltração ativa dentro das entranhas do establishment de segurança israelense. O Irã não estava apenas recebendo dados. Estava sendo apresentado, pessoalmente, às pessoas que guardavam os segredos mais sensíveis do Estado. Se inscreva no canal Notícias Militares e ative o sininho, porque esse tipo de informação raramente chega até você pelos canais convencionais. Fique em posição. O plano só foi interrompido porque alguns dos israelenses abordados desconfiaram. Algo não fechava nas histórias dos empresários. Reportaram ao Shin Bet. E foi esse fio puxado no lugar certo que levou os investigadores diretamente até Gonen Segev. Em maio de 2018, Segev tentou entrar na Guiné Equatorial. Foi barrado por conta do seu histórico criminal. Quando as autoridades locais notificaram Israel, o Shin Bet agiu sem hesitar. Ele foi extraditado imediatamente e preso ao desembarcar em solo israelense. No Tribunal Distrital de Jerusalém, em 5 de julho de 2018, o julgamento começou a portas fechadas. O que vazou para a imprensa era suficiente para sacudir o país. A acusação listava crimes de espionagem com agravante e transferência de informação ao inimigo, com indícios iniciais de um crime ainda mais grave: auxílio ao inimigo em tempo de guerra. Em agosto de 2018, o então ministro da Inteligência do Irã, Mahmoud Alavi, fez uma declaração pública que foi interpretada como uma confirmação indireta do caso. Ele disse que o Irã havia conseguido colocar sob controle um membro do gabinete de um país poderoso. Não citou nomes, não precisou. O mundo entendeu o recado. Em 9 de janeiro de 2019, Gonen Segev se declarou culpado. Em 26 de fevereiro do mesmo ano, o Tribunal Distrital de Jerusalém formalizou a sentença: 11 anos de prisão por espionagem grave e entrega de informações ao inimigo. A acusação mais pesada, a de auxílio ao inimigo em tempo de guerra, foi retirada como parte de um acordo, mas o que ficou na ata do processo já era suficiente para mudar para sempre a percepção sobre as vulnerabilidades internas de Israel. Companheiros, agora pense no que essas informações significam na prática. Se o Irã tivesse usado o mapeamento entregue por Segev em um momento de conflito aberto, o resultado não seriam apenas soldados caindo em um campo de batalha. Seriam cidades inteiras sem energia elétrica no meio de uma guerra. Seriam os radares do Domo de Ferro apagados no momento exato em que os mísseis cruzassem a fronteira. Seriam as usinas de dessalinização paralisadas, deixando milhões de civis sem acesso à água potável em pleno estado de emergência. A traição de um único homem tinha o potencial de desligar Israel, não com uma bomba, mas com um mapa. E aqui está a lição que nenhum general gosta de admitir em público. O ataque mais eficaz não vem de fora. Não é um míssil lançado de 500 quilômetros de distância. Não é um drone atravessando uma fronteira monitorada. O ataque mais eficaz é aquele que já está dentro, que conhece as senhas, que andou pelos corredores, que apertou as mãos certas. Gonen Segev não destruiu Israel. Mas ele fez algo que pode ser ainda mais perigoso. Mostrou ao Irã exatamente onde atacar. Mostrou os pontos cegos, as instalações sem proteção suficiente, os nomes de quem guarda os segredos. Ele entregou o mapa das vulnerabilidades de um Estado inteiro. E fez isso não por ideologia, mas porque o Estado o havia esquecido e o Irã estava disposto a lembrar que ele existia. Na guerra de inteligência não há linha de frente. Há traição. E às vezes ela usa gravata e carrega pasta ministerial. Se você quer acompanhar a realidade dos fatos militares e geopolíticos, sem filtro e sem censura,
se inscreva no canal Notícias Militares. Ative o sininho. Compartilhe com quem precisa saber o que está acontecendo de verdade. Escreva dentro ou fora nos comentários. Você acredita que Israel ainda tem outros agentes comprometidos dentro do próprio governo? E fique em posição. Enquanto as potências falam em instabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio.